Judiciário e SESMAC firmam parceria para a instalação de Sejusc em Arapiraca. Essas ferramentas também não só facilitam essas relações entre as partes para o impedimento de judicialização desses conflitos, mas também são ferramentas que facilitam aquela atividade acadêmica. TJ e SSP articulam a viabilidade de ações de segurança no Estado. A segurança pública não prospera sem essa proximidade com o Poder Judiciário, né? O Poder Judiciário é quem faz as determinações para que a gente cumpra prisões e execute as operações policiais. E ainda, investimento do Poder Judiciário na restauração de processos garante a preservação da história de Alagoas. O Em Dia com a Justiça está no ar. Olá! Por meio de uma parceria com a Faculdade SESMAC, a cidade de Arapiraca será contemplada com o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, o Sejusc. O acordo entre as instituições foi firmado durante reunião com o desembargador Orlando Rocha Filho. O presidente em exercício do Tribunal de Justiça de Alagoas assinou um termo de cooperação com o SESMAC para a implantação de um Sejusc pré-processual na Faculdade de Direito localizada em Arapiraca. Essas ferramentas também não só facilitam essas relações entre as partes para o impedimento de judicialização desses conflitos, mas também são ferramentas que facilitam aquela atividade acadêmica dos estudantes das instituições de ensino superior, que têm condições de conviver com essa realidade nova, essa nova roupagem que se instala no judiciário brasileiro de um modo geral. Para Douglas Aprato, representante do SESMAC, a chegada desse novo Centro Judiciário de Solução de Conflitos vai proporcionar atendimento rápido e capacitação qualificada para os estudantes. Temos certeza que isso vai beneficiar muito os nossos alunos, os nossos professores, mas a sociedade arapiraquense ainda mais, porque o mundo de hoje, o mundo ganhou muito em tecnologia, né? Ganhou muito nos aspectos tecnológicos, mas infelizmente os conflitos eles acontecem muito, né? As pessoas esqueceram que a gente tem que exercer essa cultura de paz. E a mediação é um instrumento para isso. Então, a mediação que o Tribunal de Justiça traz exatamente para o SESMAC em Arapiraca, para a sociedade daquela cidade, microrregião toda, né, é uma coisa auspiciosa para a instituição, mas também para o Estado de Alagoas como todo. Segundo o desembargador Tutimés Ayran, coordenador-geral do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, esse mais novo Sejusc, o 31º a ser implantado no Estado, é resultado de várias parcerias. Para ele, o investimento em métodos alternativos tem sido uma solução importante para julgar demandas que chegam em massa. Evitam que o processo surja, resolvem o conflito numa rapidez muito maior, não é? Evita que a cadeia recursal seja abarrotada, com a sua principal consequência, que é a duração de 10 anos para julgar um recurso, não é? E produz soluções muito mais satisfatórias, porque são soluções construídas pelas próprias partes, não é? Então há um conjunto muito grande de vantagens, daí porque o Poder Judiciário se reinventando, não é? Investe e tem que investir nessa política, né? O Poder Judiciário e a Secretaria de Segurança Pública discutiram ações que vão contribuir para o enfrentamento à criminalidade no Estado. O repórter André Risco tem os detalhes. O presidente em exercício, o desembargador Orlando Rocha Filho, recebeu o secretário de Segurança Pública do Estado, Flávio Saraiva. Durante o encontro, o secretário apresentou os números positivos do combate à criminalidade e solicitou o apoio do Judiciário para poder viabilizar ações de investigação que estão sendo desenvolvidas pela Polícia Civil, como afirmou o desembargador. Tratamos desses assuntos assim rapidamente, ajustamos aqui as estratégias, né,
para enfrentar essas dificuldades e agora vamos tentar afinar essa parceria para que as investigações que estão sendo levadas a efeito pela Secretaria de Defesa Social possam surtir os efeitos desejados. Tanto o secretário como o desembargador destacaram a importância da harmonia entre os poderes para oferecer mais segurança aos alagoanos. A segurança pública não prospera sem essa proximidade com o Poder Judiciário, né? O Poder Judiciário é quem faz as determinações para que a gente cumpra prisões e execute as operações policiais. E há esse estreitamento, nós periodicamente nos reunimos aqui para tratar da segurança pública, né? E cada vez mais melhorar as ações do Estado no enfrentamento à criminalidade. Não se pode desenvolver uma tarefa isolada do Executivo, somente nessa área de defesa social, de segurança, né? Sem a parceria do Poder Judiciário. Nós temos que estar juntos nessa luta para poder oferecer o que for de melhor para a sociedade alagoana. Desde o início do ano, o Poder Judiciário está investindo na restauração de documentos para preservar a história de Alagoas. O trabalho minucioso já permitiu que mais de 100 processos antigos fossem preservados. Além disso, está permitindo também que revelações sobre fatos importantes do nosso estado venham à tona. Processos datados desde 1837. Documentos que apresentam detalhes da vida de personalidades marcantes na história de Alagoas. A gente encontra pessoas extremamente importantes, assim, políticos, por exemplo, assim, dentro desses processos, mas pessoas que não têm nome, por assim dizer, né? Escravizados. A gente tem muito processo sobre escravizado. E descortinar essa história vai ser de extrema importância para a história de Alagoas como um todo. Até então, a gente tem uma prateleira com 120 caixas de processos históricos. O trabalho de higienização e conservação desses processos históricos está sendo realizado no Laboratório de Restauração do Poder Judiciário, um espaço ainda pequeno situado no Arquivo Judiciário. São várias etapas minuciosas que têm revelado histórias inspiradoras e surpreendentes. Foram casos dos processos de Lampião, que nós temos aproximadamente uns 4 a 5 processos, se eu não me engano, e a história do enforcado, que estava entre esses processos. E assim, foi uma coisa inusitada, porque até então a gente sabia que na cidade de Pilar, por exemplo, se falava sobre esse caso, dentro da historiografia brasileira é um caso importante, porque foi naquele período, em 1884, por aí, não tinha ainda, a gente já estava sem aquelas penalidades de enforcamento, que eram muito mais para traições e outras coisas, e aí você descobre o caso de um escravizado que foi enforcado dentro de circunstâncias extremamente interessantes. E tem personagens dessa questão do enforcado que foram esquecidos e que nós estamos restaurando dentro do processo. Porque o principal personagem do processo do enforcado não é o enforcado. É um outro escravizado que praticamente passou despercebido. Então, são coisas que advêm de um processo, que você descobre pontas de outras histórias, e aí você começa a fazer toda uma visão panorâmica do caso do último enforcado do Brasil. A historiadora Mariana Marques, que coordena o Laboratório de Restauração e conta com a colaboração de 2 estagiários do curso de História, explica que a principal função do espaço é restaurar o acervo histórico para que estes itens possam alimentar o Centro de Cultura e Memória do Poder Judiciário. E que, por enquanto, além da conservação e higienização dos documentos, também têm sido feitos alguns reparos emergenciais. Os processos são muito antigos, tem mais de 100 anos todos esses processos, então eles estão no estado de degradação, muitos deles muito avançados. A gente tem processos que estão com muito bolor, com muito mofo, a gente tem processos que como esses daqui, por exemplo, que a própria tinta, que eles foram feitos com tinta ferrogálica, a própria tinta danificou o processo, então eles estão em avançado estado de degradação.
E a nossa função é exatamente conseguir manter a materialidade dele, né? A integridade da materialidade. À medida que a gente vai tratando essa documentação, a gente vai tirando do local que ela está, porque ela está dentro do arquivo central, e trazendo ela para outro lugar por conta do processo de conservação. Até então, desde fevereiro, nós já fizemos o processo de higienização de pequenos reparos em 128 processos. Para os estagiários que se dedicam ao trabalho de preservação de parte da história de Alagoas, tem sido um privilégio se deparar e até desmistificar algumas histórias já contadas em obras. Está sendo gratificante, é uma oportunidade muito boa para nós que estagiários, e a gente está perto de se formar e a gente vem descobrindo mais coisas que a gente já pega, já deixa a gente assim surpreso, e a variedade que tem de temas para qualquer pessoa pegar vai ficar fascinado. Na verdade, esses processos que trazem as entranhas da sociedade daquela época, vão resgatar, e essa é a importância, na medida que a gente for expor esses processos, vários outros historiadores vão ter acesso à acessibilidade, isso é importante, e vão aí tecer e construir uma nova historiografia alagoana. O Em Dia com a Justiça termina por aqui. Para saber mais notícias do Poder Judiciário de Alagoas, acesse o nosso portal. Inscreva-se no nosso canal do YouTube e siga o TJL no Instagram e no Facebook. A gente se encontra no próximo programa. Tchau!